Oi, gente, meu nome é Maria Cairone, sou aluna do curso de dança e licenciatura da UFC e estou no meu trabalho de conclusão de curso, que consiste em fazer uma pesquisa, uma entrevista com alguns professores que também são trans, assim como eu, para entender mais a experiência, para entender mais do caminhar, de como foi toda essa estrutura pensada e construída por elas mesmas, né, esse caminho. E aí hoje eu já entrevistei uma outra professora. Hoje eu estou com uma professora que, além de ser professora, ela também é da área da arte, né? Do mundo das artes, e inclusive também da dança. E hoje eu estou aqui com ela para saber um pouco da vida dela, do caminhar, da área profissional dela enquanto professora. E eu estou aqui com a Ana Dulce. Amiga, se apresenta um pouco. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Ana Dulce. Como a nossa amiga falou, eu sou professora, eu sou educadora, eu trabalho como jurada, trabalho como ministrante de cursos, né, palestrante nas horas vagas, coreógrafa, né, e também faço parte de um evento internacional, onde eu sou embaixadora, que é chamado Fendafor. Obrigada, amiga. Eu acho que para a gente contextualizar um pouco, vamos falar um pouco do início da tua história dentro do mundo das artes, enquanto professora mesmo. Mas antes disso, para contextualizar melhor, vou contar mais ou menos como eu conheci a Dulce. A Dulce, ela começou a dançar numa escola que eu dançava em 2017, antes de eu entrar na universidade. É 2017, amiga? Não era antes, né? Era 2014. 2013. 2013, 2014. Ou Pronto. antes. Ou antes, né? Não, mas eu acho que foi esse ano mesmo. Deve ser 2012, 2013, por aí. Pronto. Que aí eu comecei a fazer balé clássico escondido da minha família. E aí eu fazia aula com outro professor, mas acabei encontrando a Dulce lá. E eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi, assim, que era uma pessoa trans. E que foi uma identificação muito forte. Mas infelizmente na época eu ainda era muito tímida, não cheguei a conversar com ela, trocar ideia, não cheguei a conseguir ter esse contato, mas foi passando os tempos, né? Ela era professora de lá e acabei lembrando dela e aí encontrando ela nas redes sociais, a gente começou a conversar mais, ter mais contato e E hoje também é depois. aluna. Hoje eu sou aluna dela, que esse foi o plot twist disso tudo. Fui tentando criar mais esse contato, essa conexão e acabei entrando. Ela me convidou para dançar junto com ela, que ela dá aula aqui no Cuca. Inclusive a gente está aqui no Cuca do Mudubim. E acabou que conciliou da gente conseguir fazer essa entrevista hoje. E agradeço de antemão, amiga, a presença, a Agradeço. disponibilidade, né, de estar aqui. E aí é isso, amiga, conta um pouco de como foi esse início de carreira, assim, como foi que tu foi chamada para o mundo das artes, como tu se sentiu convidada, se tu já se sentia mesmo dentro, se tu já queria, já era um desejo. Conta mais pra gente. Eu sempre me identifiquei com a dança, com a arte, desde criança. É, Desde quando era muito nova, o meu sonho era ser bailarina do Faustão. Eu assistia aquelas apresentações nos domingos e me via ali naquele palco. Na verdade, meu sonho era ser famosa, ser rica e famosa, né? Eu sempre dancei desde criança, desde muito nova. Eu gostava muito de dançar o El Chan, sabia quase todas as coreografias e eu não tinha essa oportunidade para eu morar em outra cidade. Que você é de... Maracanã. Você é de Sou de uma Maracanã, cidade né? metropolitana daqui. E tudo começou, na verdade, quando eu tinha 14 anos. Eu e mais duas amigas minhas, a gente era super amigas. E eu sempre tive vontade de dançar balé clássico também, né? Porque eu ouvia muito o show da Companhia do Calypso. E eu me inspirava muito na Mila Carvalho. E eu via aquelas apresentações e eu ficava encantada de ver uma cantora viajando, fazendo shows em cima de uma sapatilha de ponta. Então, a minha única referência que eu tinha através do balé até então era essa e a Barbie, né? Que E todo a mundo já parte... assistiu, né? O famoso Amo. Quebra-Nozes Lago dos Cisnes. Então, tudo começou com meus 14 anos. As minhas amigas, elas se inscreveram num projeto social, onde eu, não, infelizmente, não podia fazer parte, por conta que tinha que
fazer comprovação de renda e eu não podia fazer parte. Eu meio que fui proibida. Aí eu pedi pelo menos para fazer uma aula experimental. E dessa aula experimental, o professor que estava ensinando, ele amou meu artístico, ele gostou de mim. E ele falou assim, olha, não te preocupa que eu vou fazer de tudo para tu ficar aqui, mesmo tu não tendo... Isso no Maracanã onde? Isso no Maracanã, tu começou quando eu tinha meus 14. Então eu comecei a frequentar essas aulas, onde eu comecei a estudar o balé clássico, comecei a fazer aulas. E com menos de um ano, eu recebi uma proposta para vir estudar aqui em Fortaleza. Eu fui convidada para ir para uma escola de formação, que é a Gorete Quintela. Aí eu fiz a audição. Ah, tu começou na Gorete? Eu comecei na Gorete. Aí onde eu fiz a audição, passei. Antes disso, de um projeto social, eu participei de todos. Eu era fominha, sabe, no balé. Começou a entrar em todos os entrei em projetos. todos. Tanto é que no final do ano, quando teve o encerramento de aula, eu dancei em três projetos. Eu fui a única, assim, que participei dos três. Eu era bem fominha mesmo. Eu pegava a minha bike. Tu, quando entrou, tu se jogou mesmo, né? Tu Eu não entrei quis. de corpo e alma. Tu se apaixonou mesmo, ficou me apaixonei apaixonada mesmo. a vida. Minha mãe ficou até chateada comigo porque eu deixei de fazer um estágio para ganhar dinheiro para estudar dança. Tá Até hoje vendo? ela não me perdoou por causa disso. Aí eu dancei nesses festivais, aí as pessoas começaram a ver, né, o meu desenvolvimento, onde surgiu essa oportunidade para me estudar fora, que seria em outra cidade, né, aqui em Fortaleza. Sim. Vim pra capital, né? Pra capital, Estudar. bem aqueles filmes de dança mesmo. Sim. Aquela garotinha que vai de uma cidade pequena pra cidade grande tentar seu sonho. Assim foi eu. Aí eu comecei na Gorete Quintela e fiquei lá durante 2 anos. Aí lá tu iniciou teu estudo em dança, né? Em dança mesmo. Em balé clássico. Balé mesmo, balé clássico mesmo. Fiz algumas aulas de jazz também. De jazz. Lá foi onde eu realmente consegui aprender o balé clássico. Lá. Foi lá onde eu estudei o balé clássico. Começou a engatinhar, né, ali. Isso, porém, eu não me identificava tanto com a escola. Eu gosto muito da escola, mas eu não me sentia totalmente em casa, né? Eu tinha as viagens que eu fazia, mas eu nunca ficava tanto com a minha escola, que era a escola da tia Gorete. Sim. E eu sempre me identificava muito com a escola da tia Jane, né? Aí, as viagens eu ficava com a galera. A minha amiga que entrou comigo na dança, ela foi pra Jane, por indicação minha. Ela entrou no projeto social da Jane. E eu Então sempre tu conheceu a Jane através dos festivais? Foi através das competições, apresentações, das a gente se competições, conheceu. né? Eu conheci a galera da Jane. Aí do nada, me bateu a vontade de tentar algo novo. Eu queria meio que sair do balé, eu estava cansada do balé clássico e queria entrar no mundo do jazz. Aí em 2010 eu entrei na Jane Holt, onde eu comecei a fazer aula com o Márcio Carvalho, que por sinal ele, Márcio Carvalho. Aí ele foi um dos professores que depositou em mim toda essa energia do jazz, entendeu? Aí E aí foi outra paixão, né? O jazz. foi daí que eu descobri o jazz em 2010. Que foi daí que eu descobri essa paixão, o feeling do jazz. E desde então, desde 2010 que eu estou na escola da tia Jane. Aí, tipo, quando lá foi a primeira escola que tu começou a dar aula? Foi lá na Jane Holt? Não. Tu já dava aula? Antes de dar aula na tia Jane, eu dava aula em projetos sociais. Eu comecei, como eu falei, eu já tenho esse trabalho social já há muito tempo, desde muito nova. Né, eu precisava arrumar uma forma de trabalhar, porque meus pais não me apoiavam. Porque minha mãe e meu pai queriam que eu fizesse outras coisas, que achava que dança não dava dinheiro e tal. E eles não me apoiaram. Eles falaram pra mim que eu podia dançar, mas eles não iam me patrocinar em nada. E que eu que teria que conseguir meu dinheiro para poder custear minhas passagens, sapatilha de ponta, essas coisas, né? E foi daí que eu comecei a dar aula em Maracanã, nas escolas abertas, nos projetos mais educação. Trabalhei também num colégio particular. Foi em Maranguape. Foi o primeiro colégio que eu trabalhei. Que é o Sebastião de Abreu, já é um colégio bem conhecido lá em Maranguape. E foi daí que eu fui pesquisando mais, fui me aprofundando mais na história da dança, no modo de ensinar, né, de lecionar.
e fui desenvolvendo isso, além disso, as aulas que eu fazia na Jane. Pois essa tua formação para tu começar a se tornar professora foi mais através das tuas experiências dentro de sala ou tu teve alguma formação Não, eu mesmo? tive 2 formações. Eu tive a minha primeira formação, onde eu levei 9 anos, foi na Jane Ruth, né? Onde eu sou formada em balé clássico. E jazz também, eu levei 9 anos para me formar. Entendi. Então foram 9 anos onde eu Se onde eu dedicou, estudei, né? pesquisei, competi, viajei, né? Fui premiada, recebi bolsas, né? Sim. Pra... Aí depois de quando tu saiu de lá, tu foi convidada para dar aula na Jane Ruth? Não, eu me convidei para entrar na escola da Jane Ruth, onde fui que aluna. legal. Né? Foi uma escola onde eu me apaixonei, que hoje é a minha família, a minha casa, Sim. minha primeira e segunda casa. E desde então eu comecei a estudar, fazer aulas, aí depois comecei a dar algumas aulas lá também. Nessa época você já se entendia enquanto pessoa trans? Sempre me entendi como pessoa Sempre, trans, né? porém a minha transição começou a partir de 2011. Terapia, né? A terapia hormonal, né? 2011, né? Aí, nesse tempo, para você entrar nesses lugares e se tornar professora, teve alguma dificuldade em relação a isso? Tipo, por você ser uma pessoa trans ou tá início de transição, assim, as pessoas... Amiga, Como assim, foi pra pra ser bem ti? sincera, eu não posso te falar que foi tanta dificuldade, porque, tipo assim, eu consegui, assim, ocupar legal meu espaço desde o começo, então eu conhecia muitas pessoas. Então, basicamente, todo mundo acompanhou essa minha transição. Então, para mim até então, para essas escolas foi bem leve, porque elas já me conheciam. Elas conheciam. Na verdade, elas admiravam o teu o meu trabalho, já sabia que você era uma já pessoa sabiam- dedicada, né? E eles já sabiam que eu iria Mas me aí- transicionar a qualquer momento. Ah, Isso eu entendi. sempre deixei claro para todo mundo. Eu só precisava de um momento certo na minha vida para me poder iniciar a minha transição. Porque assim, a minha transição, o que que foi? A minha transição foi o meu nome, realmente o meu nome social. Mudar o Que nome, né? Era. Mas antes da minha transição, a minha aparência física já dava a entender para todo Sim, mundo. mas isso causava estranhamento, né? Mais ou menos nas pessoas, assim, tipo... porque eu acho que as pessoas entendiam quem eram os homens gays, mas uma mulher Naquele tempo trans... era bem difícil as pessoas entenderem que era uma mulher trans, principalmente no mundo da dança, Sim. que não existia antes de mim, infelizmente não existia Sim. nenhuma mulher trans que trabalhasse com dança, que fosse professora. Sim, você é pioneira. Né, que dançasse nas sapatilhas de ponta, que fosse a primeira mulher a competir numa categoria feminina. Aí daí que foram aparecer as dificuldades. Então foi gatinhando, né? E vocês foram gatinhando juntos, né? Tanto tu quanto as pessoas que estavam ao teu redor. Foi todo um processo, foi todo um ensinamento, porque até a minha escola no começo não foi tão difícil, mas foi um pouco estranho pela Desinformação, né? Pela desinformação. A competição já aconteceu no meu primeiro ano de que eu já tinha me transicionado. O concurso ter pessoas ter reclamado de eu estar concorrendo numa categoria feminina, onde eles não me viam como menina por eu ser uma mulher trans. E isso eu sempre fui rebatendo esse preconceito e fui ensinando, e foi daí que eu consegui conquistar o meu espaço. A escola, então, te abraçou mesmo? É o que eu sempre falo. Eu estava no momento certo Na e com hora pessoas certa, certas. Na hora sim. certa com pessoas certas. Então, a minha transição, né, o meu mundo na dança foi tudo mais fácil através da minha mãe, Jane Ruth, e da minha irmã mais velha, Kaira. Então, elas conseguiram tornar o meu mundo melhor. Elas conseguiram. Mas elas também nem entendiam sobre isso, elas né? Não entendiam, então, mas elas meio sentiam. que tu. Elas só sentiam. Elas só sentiam, né? Ela te humanizou, né? Elas te humanizaram elas mesmo, que né? praticamente me humanizaram. Elas sem nenhum tipo de informação. Então, às vezes, tu ia pesquisando e tu ia conversando com elas. E elas sempre foram super abertas comigo para poder entender o que é a diversidade, né? Então, quando havia, por exemplo, esse tipo de reclamação, quando tu ia competir, elas te apoiavam, elas te defendiam. E elas falavam, ó, você é uma mulher, você vive socialmente como mulher, você respira como uma mulher e é seu direito ficar nessa categoria. Que incrível. Elas nunca pensaram em colocar uma categoria de pessoas trans. Para pessoas trans, nunca, né? Nunca passou pela cabeça delas. Sempre foi na categoria. Sim, mulher, porque hoje em dia as pessoas, elas, feminina. Nesse lugar, Elas por querem exemplo. separar a gente da sociedade, né? Elas já querem colocar um banheiro para pessoas trans. Então, era isso que eu ia citar. Colocarem uma categoria, que eu acho isso inviável.
Sim, inviável, né? Porque Até nós porque só somos tem eu até mulheres, agora. então como é que a gente não ia competir junto com as mulheres, Eu ia né? competir junto comigo mesmo. Pois é, só Eu sou- tu. Pouquíssimas, não ia ter como, né? Agora que tá começando a aparecer meninas. Que bom, pois é. Então esse foi o teu início de caminhada, né? Assim, mais ou menos. E aí depois tu começou a dar aula mesmo. É, Que bom, então, assim, que pelo menos tu teve um apoio, que tu teve pessoas ali pra te ajudar, porque isso a gente sabe o quão diferença faz na nossa Um vida. apoio de uma Ter pessoa. pessoas que O apoio que eu apoiam não a tive gente. em casa, eu tive na minha outra casa, que era Que na dança. lindo. Foi, E foi é tanto muito por isso lindo. que tu reconhece elas como família Como mesmo, que família, eu começaram tenho a ser a tua. a tia Jane Ruth como uma mãe mesmo, e a Cara é como se fosse uma irmã mais velha. Que legal, amiga. Elas me Nessa relação dentro de sala de aula mesmo, relação aluno-professor, contigo, já teve, sempre foi de boas, ou já teve problemática tranquilíssimo. de pais reclamarem assim, ai, essa Não, pessoa não. nunca teve, né? Que bom, então, Não, tipo, sempre eu foi. acho assim, amiga, porque eu sempre agi com muita naturalidade e eu nunca levei essa pauta trans sempre onde eu ando. Eu sou a Ana Dulce, que é professora. Sim, Entendeu? Do fato de eu ser trans é um detalhe. Entendeu? Eu acho que foi isso que essa minha autoafirmação de como artista, porque o que eu levo primeiramente para as pessoas que estão me vendo? A artista, a Ana Dulce. sim, Não é a primeira bailarina trans nordestina que está lá, é a Ana Dulce. Entendeu? Então eu sempre ensinei isso para as pessoas. Então as pessoas me viam com mais naturalidade. Então foi tudo para mim mais leve. sim. Que bom. Pelo teu entendimento Foi uma mesmo, sorte, né? foi uma Foi sorte uma para morar sorte também, onde a gente vive. Que a gente no sabe que Brasil, esse a gente sabe que geralmente isso não existe. foi meio fora da curva, É né? quase um conto de fadas que eu estou dizendo. Parece até mentira, mas comigo, felizmente, eu tive bastante sorte Amiga, de ter acontecido isso. eu fico muito feliz, assim, de conseguir entrevistar uma pessoa que teve uma trajetória que não Mais tenha leve, sido de bem mais tanto leve. sofrimento. Porque isso também mostra o quão pode acontecer. Essas novas mudanças, elas estão vindo assim, né? Com as pessoas entendendo melhor, com as pessoas abrindo as suas mentes, com as pessoas acolhendo, apoiando, Eu né? sempre tive repleta de pessoas boas, pessoas que gostam de mim, pessoas que gostam principalmente do meu trabalho, que elas não me veem através de rótulos, eles veem a artista, que é trabalhadora, que é responsável, que sempre viveu no meio da arte, então eu acho que isso pesou bastante em relação aos meus trabalhos. Eu acho que Sim. eles conseguiram enxergar primeiro a profissional, a pessoa que é organizada, a pessoa Sim. que trabalha bem, que é compromissada com o seu trabalho. E por eu ser trans ou não, era só um detalhe. Claro, eu acho que às vezes eu nem sei se aconteceu, mas eu acho que com certeza eu já perdi muita oportunidade por eu ser uma pessoa trans, de escolas Sim. que são, né, tradicionais, não querer um corpo trans na sua escola porque Pra eles dar acham aula. que pode chocar com a família. Né? Sim, com a Pode ter família, acontecido, né? provavelmente. Com certeza aconteceu isso, só que eu não soube. Mas as escolas que eu já Porque tu já depois, participei. resgatando onde a gente estava, né? Tu deu aula lá no Maracanã, nos projetos sociais, aí depois tu foi pra Jane Ruth, que tu foi convidada, ou que tu se convidou, né? Mas que elas te acolheram. Elas me acolheram. E Porque depois. eu já tava lá, elas assim, não, vamos adotar ela, que ela já é daqui mesmo. Sim. Elas fizeram isso comigo. Que bom. Aí, E depois de lá, Pronto, aí em 2013 eu recebi uma oportunidade para trabalhar de carteira assinada. Foi meu primeiro trabalho de carteira assinada. Foi onde eu trabalhei num polo de convivência do ABC do Curió. ABC do Curió. Aí foi bem também, foi bem diferente trabalhar com um projeto social, onde eu vivenciei realmente a realidade, né, de trabalhar com crianças e adolescentes carentes, né, que são de total vulnerabilidade. E eu tive que aprender, né, a me reciclar mais para poder acolhê-los, para me poder conseguir, o que eu sempre falo, uma palavrinha que eu acho bem legal, conseguir um resgate, conseguir resgatá-los. resgate, né? Aí Que eu lindo, passei amiga. 3 Então, anos lá. Inclusive, eu já ia te fazer uma pergunta que era justamente como se construir afetos dentro da educação. Então, acho que tu acabou de me responder, né? Falando sobre. Você ter que se transformar em 3, você tentar de uma forma. Tem uma coisa muito legal que eu vou te contar, que eu não sabia lidar com as crianças, porque eram crianças
revoltadas, crianças rebeldes que tinham os seus problemas em casa. Já estava em e vulnerabilidade, em né? vulnerabilidade, e elas chegavam na sala de aula e elas acabavam expressando os problemas que elas tinham através da rebeldia. E eu não conseguia entender isso. Na minha cabeça, eu não conseguia entender. Eu só achava que era a Bia. E eu pensava, como eu era muito, muito mais nova, né? Eu levava só elas para a diretoria. E não dava certo. E eu chegava em casa e ficava me perguntando, meu Deus, onde é que eu estou falhando? Como é que eu posso ser uma profissional melhor? Como é que eu posso fazer uma forma de trazê-los, trazer esses jovens, essas crianças para mim? Aí eu pensei de várias formas. E eu pensei que a melhor coisa a fazer hoje que eu levo para minha vida é a inclusão. Eu tinha uma aluna que eu nunca vou esquecer dela, o nome dela é Karine. Ela era uma criança super. Hoje a Karine já deve ser até mãe. Já deve ter seus 18, 19 anos já, por aí. Ela já. Por aí. 2013, ela tinha. Enfim, sou boa de conta. Mas ela já é uma moça, já é uma adulta praticamente. Ela era uma criança super rebelde e todos os dias ela me dava uma dor de cabeça. Ela não usava coque, sabe? Ela era uma criança super difícil. E eu não entendia. Depois eu fui parar para pensar que ela tinha uma vida problemática, que ela tinha uma vida de uns pais que não ligavam para ela. Então, o que ela fazia? Ela era rebelde. Ela expressava, né, de uma maneira negativa. E chegou um dia que eu pensei, não, hoje eu vou fazer diferente. Hoje eu vou tentar incluir a Karine para mim. Aí foi que eu falei assim, não, Karine, hoje eu vou fazer seu coque. Aí eu fiz o coque dela. Aí ela não queria fazer aula. Eu falei assim, não, hoje quem vai dar aula vai ser a Karine. Aí ela pensou assim, ai meu Deus, se ela tá me chamando pra ser professora, a tia, então agora eu tenho que me comportar. Então ela que era a minha assistente oficial. Falei, gente, legal. isso aqui é a minha assistente oficial. E as meninas, não, mas ela é muito danada, ela é muito levada. Ela não pode, eu, gente, deixa ela, vai e tal. Aí ela começou Se engajar se mais, engajar. né? E foi uma das melhores alunas que eu tive. Aí Nossa, foi daí que eu amiga. comecei a pensar, gente, se a gente trabalha com educação, a nossa função de educadores é trazer eles pra gente, não afastar, porque eles já têm os problemas deles de fora de casa. E eu, como professora, ser mais um problema para eles, e isso eu não entendi. Foi quando eu comecei a entender isso. Então, isso foi um aprendizado que tu teve que formação nenhuma te deu, né? Não, Foi sem de nenhuma- vivência nunca fiz mesmo, nenhum- né? Nunca fiz nenhum tipo de capacitação. Capacitação, Não né? fiz nenhum tipo, foi na marra, foi no tapa mesmo, foi na tapa, porrada. Amiga, que massa, assim, essa história mostra muito sobre como a vida também traz tantos aprendizados, né? E às vezes construir afeto é sobre você realmente repensar, pensar, entender onde que falta ali, né? Onde que tá ali o distanciamento e trazer para perto mesmo, né? E também em relação ao eu, né, a minha pessoa, eu sempre tentava educar essas meninas e meninos da forma mais legal possível, que fosse clara. Todo início de aula eu conversava com elas. Eu sempre gosto de ter uma roda de conversa com os alunos, de saber como é a vida deles, o que eles passavam. Então, aí eu falava um pouco de mim, né? E eu tentava explicar da minha forma o que era uma pessoa trans, de uma maneira que não fosse algo que chocasse os pais, entendeu? E elas conseguiram me entender, de saber que, ó, a tia Dulce é uma pessoa trans. E eu explicava tudo direitinho para elas, ó. A tia Dulce, ela é um ser humano como você. Eu penso da mesma forma. Eu tenho sonhos, eu tenho um pensamento. Essas eram as pessoas da coordenação do projeto? Não, com as crianças. Então, as pessoas da coordenação conversando com as crianças. Não, eu conversando com as tu crianças. conversando com as Eu conversando crianças. com as crianças. Sempre eu fazia uma roda de conversas com elas. Mas pra poder como foi que surgiu esse momento de tu querer conversar e se abrir Foi uma para esse forma assunto? de defesa que eu tive por eu trabalhar a primeira vez numa área difícil, que seria com pessoas mais carentes, pessoas que não tinham, que são carentes de informações. Então, o que eu pensava era, eu tinha que educar essas pessoas, eu tinha que começar a educar essas crianças, para elas entenderem que nossos corpos trans existem, principalmente naquele tempo, 2013, que era tudo mais difícil. Nossa, meu Deus. Entendeu? Então eu falo que algumas coisas para mim acabou acontecendo, que acabou sendo leves para mim foi porque eu preparei o terreno antes. Porque eu acho que se eu não tivesse feito esse preparo,
esse preparo social com as crianças, os adolescentes, eu poderia ter sofrido, com certeza, algum tipo de transfobia. Sim. Porque elas não iam saber o que era pessoa trans. Não entender, né? Elas iam confundir algo, entendeu? Aí eu explicava, ó, a tia ela é trans, ela não é um homem que é um homossexual. Não, eu sou uma pessoa que não me identificava com o meu gênero e eu precisei, para mim ficar feliz, me transicionar, mudar a minha aparência física de acordo com a minha alma. Então, uma pessoa trans, gente, é isso. É aquela pessoa que ela nasce num corpo, não é um corpo errado, ela nasceu naquele corpo que a natureza deu. Só que eu precisei adaptar o meu corpo da minha forma, com plásticas ou sem plásticas, para mim poder me sentir bem de acordo com a minha alma. Aí elas falavam, ah, professora, então entendi. Então, para elas ficou muito mais claro Sim. de elas saberem respeitar que se ela vê uma travesti na rua, uma pessoa trans, ela fala, não, ela Uma não se pessoa. identifica, é uma pessoa, eu não posso julgá-la. E merece respeito. Merece respeito e tá tudo bem. Então, eu comecei Então quer dizer que foi nas rodas de conversa dentro da sala de aula que tu começou a abrir esses assuntos. que eu comecei a garantir o meu espaço. Olha, Pra sobre evitar. isso. Eu fui inteligente, viu? Aí Eu foi. Naquela época ainda, viu? Porque eu fui muito gata? inteligente. Na verdade, foi o que eu sempre falo. Eu sempre fui muito na questão da minha autodefesa. De eu sempre evitar de passar. Tu pensava na tua cabeça, e se o antes. pai chegar? E se. Eles Tu tinha tuas dúvidas, né, tinha na medo época? de morrer. Eu tinha medo de morrer. né? Eu tinha medo de um pai que fosse traficante falar, não quero um homem vestido de mulher dando aula pra minha filha. Sim. Eu tinha muito medo. Esse é um dos meus medos também. Essa o pesquisa medo que eu faço. É o medo que nós, mulheres trans, apesar de a minha transição, o meu mundo na arte, né, ser leve, mas a gente tem medo todos os dias. Mas de sair de graças a Deus casa. nunca aconteceu, né? Nunca, amiga. Graças a Deus. Nunca. Eu acho que foi porque tu foi tateando mesmo, eu fui amiga. eu fui educando. Trabalhando eles desde o começo. E criança não é que... Eles são as pessoas mais rápidas de se entender, não é? Criança é o Pra gente coração mais conversa, puro que a gente tem na face da Terra. A Quando a criança, gente conversa com ela eles, consegue entender tudo muito rápido. Muito eles estão fácil. ali bem esponjinha, né? Eles Absorvendo as absorvem informações. tudo e fica na absorvendo. cabeça deles. Não, é uma informação que fica para a vida deles. Então, é o que eu sempre falo. Eu acho que o futuro realmente são as crianças. Eu acho que nós, como educadores, a gente tem sim que falar sobre a diversidade, de falar que travesti existe, que trans existe, de falar que nós somos capazes, que eu posso ser uma professora, que você pode ser uma professora também, Sim. né? Que a sua irmã é veterinária e que a gente vai sim daqui uns anos, daqui alguns meses, ver médicas. Eu conheço uma médica trans também, Também conheço. né? Eu conheço ela é Mas é isso, não-binária. a gente ainda vê essas pessoas ainda chegando, uma, né? Duas a gente conhece ainda Mas nas ainda tá profissões. pouco, somos porque poucas. a gente ainda tá tateando e capinando esse caminho, né? Que doido, né? A gente tá em 2023 e a gente ainda tá Até que ponto, né? tateando A gente tem que esses preparar nosso espaço para poder a gente ser respeitada. Que não Sim. era para ser assim. É. Porque nenhuma pessoa cis faz isso. Sim. Qual é a pessoa cis que vai chegar assim, olha, eu sou uma pessoa cis, eu me Sim. identifico com o meu corpo, Sim. mas eu exijo respeito, porque não existe isso, Não entendeu? existe. Então, não era para existir isso. Mas a gente E, tem que fazer. e o negócio é também as pessoas estranharem a gente estar nesses lugares, nessas profissões, exercendo profissões, sendo pessoas responsáveis, sendo pessoas que estão querendo estar ali porque ama aquele lugar, ama fazer o que faz. É esse que é o problema, porque as pessoas elas marginalizam, né, nossos corpos, Sim. de achar que nós somos sujas, que nós só servimos para o lado sexual, Sim. né, para esquina, Sim. ou para estética. É. Infelizmente é esse pensamento que a sociedade tem, né? E da esse gente. pioneirismo dá medo, não dá? Porque a gente... É isso, é sobre isso, é sobre essas questões. Em vários momentos eu tive vontade de desistir, eu tive medo de falar assim, gente, não tem ninguém para me apoiar, eu não tenho ninguém, eu não tenho uma referência de pessoa trans. Quem É justamente eu não tinha. isso. Quantas professoras trans tu teve, né, em toda a tua Nunca. processo educacional? Nunca. Nenhuma, né? Eu tive Mas uma vê que eu conheci, assim, ela nem sabe que eu conheço ela, que ela trabalhava nesse polo de convenção onde eu iniciei, e ela foi para fora estudar, e hoje ela é uma educadora, hoje ela trabalha com jovens, Como é o nome dela? Érica, A Érica. uma loira, ela trabalha na Pacatuba. Menina, é a Érica. A Érica
da matemática. Uhum. Foi a primeira entrevistada que eu fiz. Ó. Sim, foi a primeira entrevistada, então a eu segunda. não sei se ela me conhece, mas eu Ela conheço tá agora no Rio de Janeiro, que ela vai fazer o doutorado dela, minha filha. Pois é, eu conheci ela tá ela voando. no ABC. Que E legal, eu vi que ela, não acredito, gente, esse momento. É lindo, né? Ela foi assim, a minha única referência que eu tive, assim, como pessoa trans que venceu na vida. Eu falei, gente, se essa, ela é E professora. tá aí, então, hoje ela né? ainda tá construindo os Ela caminhos. nem sabe. Manda esse vídeo pra ela. Ai, com certeza eu vou mandar. Feliz. Não, no dia que eu for defender, eu vou convidar vocês duas. Vocês vão. A gente Tudo, comenta quero sobre conversar com tudo. ela. Que massa, Um amiga. abraço nela. É isso. E- Tá vendo? Ela foi a tua referência, tu foi a minha referência. Tá vendo como a O gente tá irmão ligada também. porque somos poucas ainda? Estamos tateando esse lugar? Que massa. Mas, pois é, amiga, é isso, o caminho, né? Tipo, é a gente tentando encontrar umas às outras pra gente construir, saber como as que já estão, né, lá, a gente saber como lidar com Respeitar e essas. enaltecer essas pessoas. Com certeza. Né? Porque, sem inveja, a gente tem que realmente enaltecer. Eu Sim, acho amiga. que a gente da comunidade trans precisaria ser mais unidas. Eu acho a gente muito desunida. Sim. Sabe? Ainda é uma leve guerra, né? Existe essa guerra aí feminina que eu acho que não era pra ter, não. Era pra Sim. gente realmente ser irmãs mesmo. Como a gente faz, eu e você, a gente se unir mesmo, mexeu com Ajudar, ela, né, mexeu uma comigo. uma outra. O que eu precisar fazer por você, eu vou fazer e você por mim, e assim vai. As manas mesmo se apoiarem. Pra você ver como a gente fala muito sobre transfobia, mas olha como o machismo também tá ali, porque essa guerra feminina existe tanto Sempre no mundo existiu. cis, quanto existe também no mundo Precisa trans, ser né? combatido, né? Sim, a gente precisa realmente rever tudo isso aí, né? Ai, amiga, que bom. Eu acho que a gente conseguiu. Como que uma palavrinha? A gente conseguiu colocar tudo, acho que em linha, em palavras, né? Acho que a gente conseguiu chegar num ponto aí ótimo mesmo. Eu, pelo menos nas minhas dúvidas, eu amei ter sabido dessa coisa sobre conversar mesmo, fazer das rodas de conversa, esse lugar de Eu afeto, acho esse que lugar é bem de. importante. É o que eu sempre falo para os meus alunos, para as pessoas que são mais próximas de mim, que dá a cara a tapa, vai ter nãos, entendeu? Então, você tem seu foco, você tem sua meta. Eu tinha minha meta, eu falei, eu quero ser uma professora, eu quero crescer no mundo da dança, eu quero viajar para o exterior, eu quero Sim. conhecer novas culturas, eu quero me formar, eu quero viver de dança, eu quero viver nesse lado social, de educar, de resgatar vidas, né? Eu falo isso, a gente resgata vidas. E eu não desisti, desde então eu me engajei mais em outras modalidades, que foi na dança do ventre, tentei contemporâneo e fui absorvendo o máximo possível. E as pessoas de fora foram vendo a minha garra, a minha vontade de ser alguém na vida, o meu profissionalismo. Sim. Isso tudo foi abrindo portas para mim, onde eu... ano passado, né, eu sou nomeada, né, como Embaixadora, né? de um evento internacional. Incrível. Nunca imaginei na minha vida que uma mulher trans, né, a primeira Seria mulher embaixadora, trans, né? nordestina, ser a capa de um evento internacional que existe já há 23 anos. Isso é uma Né? conquista, Isso amiga, é uma pra conquista gente. pra gente. Pra né? gente mesmo, Muito pra todos grande. nós. Quem imaginaria, né, esse convite, né, eu ter recebido esse convite, assim, que eu nem acreditava, pensei que era mentira. E próxima quinta-feira eu tô mais uma vez, mais um ano como embaixadora do FENDAFOR. Que lindo. E de saber, assim, que todo mundo queria conhecer a Ana Dulce, todo mundo queria saber quem era essa professora Ana Dulce. Sim. Ninguém queria saber se era trans, não, queria saber quem era essa Ana Dulce que o pessoal tanto fala, que passou nos jornais, que passou na TV, que as pessoas queriam saber quem era a Ana Dulce para tirar foto com ela, para saber um pouco sobre a história da Ana Dulce. E como a gente estava agora, né, terça-feira no bar, e você viu uma menina aleatória, chegou e mandou uma mensagem para mim, falando: oi, com licença. Do Rio de Janeiro, amiga. Não, de São Paulo. São uma menina Paulo. de São Paulo. Ela vai começar a transição dela. Ela falou assim: olha, eu tenho muito medo de me transicionar, eu tenho medo de ser expulsa da escola de dança que eu sou. Porque ela tem bolsa, ela é bolsista, Ela é bolsista, né? Tava com medo de começar a tava com medo transição. de perder a bolsa. Aí eu falei assim: não, aí ela pediu com licença, sabe? Pediu desculpa por ter entrado na minha rede social. Eu falei: não, amiga, tô aqui para te ajudar.
E é uma coisa que me deixa muito feliz, que sempre, de vez em quando, sempre aparece. Sim. E o que me deixa mais feliz... Tu é referência, amiga, pra muitas. As que estão vindo aí, começam a pesquisar, né? abre um, acham, né? abre um Google, pesquisa e aparece acham lá, você. né? Pois é. E eu fico super feliz, que eu não sou mais a primeira trans brasileira, né? A gente tem mais. Tem várias, né, agora. Só no meu Instagram eu acho que tem umas 5, 4. Sim. Que são das artes, da dança? São da dança, são professores. Incrível. Nem eu. Olha, que aí a incrível. gente vai descobrindo, né? É. A gente vai descobrindo pessoas que nem eu. Eu falei, meu Deus, eu não sou a única. Sim. Né? Isso é tão feliz saber que você não é a única. Não sou a única e que essas pessoas também estão semeando a educação e de fazer as pessoas entenderem. Esses novos caminhos também, né? Esses novos caminhos de entender que nós existimos, que é um lugar que é nosso também. Sim. Entendeu? Que a gente pode. Por que não? Por que eu não posso ser uma professora? Por que eu Amiga. não posso ser educadora? Sim, demais. Amiga, como que tu agora faz pra tu criar os teus novos aliados? Como que são as suas estratégias pra tu chegar nos lugares, nos teus próximos lugares, nas tuas próximas etapas, assim, de que tu pensa da tua vida profissional? Minhas metas? Sim. A minha meta é como ficar fazer esses rica. aliados? Não, mas como fazer esses aliados? Não sei, eu quero ficar rica. Eu já sofri tanto. Tu não tem uma estratégia pra chegar assim nos lugares pra criar aliados? Agora não mais. Eu tô numa forma de vida que eu quero que as coisas aconteçam naturalmente. Sim. Sabe, aparece eu quero... Não, na verdade eu queria ser blogueira, amiga. Eu queria ser blogueira, eu queria que eu fosse descoberta assim, o Fantástico me descobrisse. A primeira trans nordestina. Aí, sabe, eu ficar, tipo, assim... Pra estourar mesmo. Estourar. Tipo, Uhum. um momento, assim, a bailarina, eu tô pensando na Anitta, né? Louquíssima, né? Aí eu queria estourar. Mas amiga, a gente fala, o universo escuta. Eu queria ficar... Acredita, o poder da palavra. Quem sabe, eu quero ver esse áudio depois, pra ver se deu certo. Aí eu queria ficar verificada no Instagram, Sim. sabe? Aí as marcas, fechar as marcas comigo. Ser uma Sim. Juliette da dança. Sim. Eu só queria só isso. Fechar com as Uma inscrição marcas. do BBB aí, quem sabe? Não penso nisso, não. Eu sou muito Não? doida, não. Acho que é muita disposição. Mas tá Aí bom, eu vou estragar amiga, com então. tudo que eu fiz no BBB. Pior. Ou pode estourar como famosíssima, né, minha Ou filha? eu posso- As pessoas gostam das pessoas ou eu- reais, ou eu amiga. posso ser odiada, Você é né? super real. Ou eu posso ser odiada. Talvez. Mas enfim, Lina, né, amiga. foi odiada, né? Amiga, quem é? Saiu mais ou menos, ela saiu com os contratos aí hoje. Ela tá bem rica, viu? Não, mas filha, sofreu mesmo muita sendo transfobia odiada. ela. Eu acho que eu não tô preparada pra transfobia, não. Quando eu sofri tanta, então é quando vem, né? É verdade. Mas tá aí, uma coisa bem importante que eu vou colocar aqui é o quanto é difícil quando você é mais conhecida. Quando você vive no anonimato, né, só no pessoal da arte, pra mim é tudo mais fácil. Agora, quando eu passei além da arte, foi um pouco mais difícil, um fato que aconteceu. Ana Dulce Ribeiro estourou no Jornal Povo, Diário do Nordeste, TV e tal, e colocaram professora, educadora, teve vocês podem até pesquisar depois, Jornal Povo, o quanto de comentários transfóbicos Nossa. meus. Sim. Aí eu falei assim, meu Deus, agora a fama veio, eu tenho haters agora. E pra vocês terem Não ideia, dá pra ó, fui dos haters, não né? dá pra fugir da transfobia, né? Eu pensei assim, não, tava dando tudo certo. Aí depois, quando eu recebi esse nomeado, né, como embaixadora internacional de dança de Fortaleza, e as pessoas não queriam saber da minha história, porque tinha lá toda a minha história. As pessoas comentavam que nunca vai ser uma mulher. Nossa, amiga. Ah, jornal. Que horror, que horror. Não quero saber disso, eu quero saber de coisas mais importantes. Entendeu? Ah, mas legal. Nunca vai ser uma mulher. Ah, isso é um homem vestido de mulher. Um homem que botou uma prótese. Entendeu? Então a transfobia e, tipo, Tá ali, né? Tava ali. Real. Ela existe. Aí, só que assim, eu fiquei um pouco preocupada, o quanto de ódio de pessoas, sabe, comentando sobre a minha foto. Eu falei, meu Deus, será que o que eu fiz, o que eu faço não valeu? O que importa é só o que eu sou, né? O detalhe, né, de pessoa que eu sou. Então hoje Aí chega aquela transfobia que tu não... é a né? realidade que bate de entender. Não, o meu mundo não é só aquele mundo de fantasia que eu vivia. Sim. O mundo realmente, a transfobia, ela existe. E eu Cruel, sofri né? da pior forma. Tanto é que quando eu vi todos esses tipos de comentários, eu falei assim, eu vou curtir todos.
Só pra Tu fazer o mal. curtiu? Curti todo. Eu curti todo, botava o coração em todos. Amei! Porque, tipo assim... Entregava amor pra eles, eu né, entregava amiga? amor, porque, tipo assim, eu entendo que as pessoas que são transfóbicas, o que é a transfobia? É quando a pessoa invalida a tua existência. Então, eles querem que nós morra, eles querem que a gente se dê mal, entendeu? Morram eles, morram os transfóbicos, sabe? E eu quero viver, eu vou viver, sabe? Eu não vou deixar a minha vida, as minhas metas que eu já tive, que eu tenho, por conta de pessoas que não têm nem amor no coração. Então, eles que morram. Posso dizer isso? Não. Não sei, Tu mas volta pode ser depois. real, é. Ai, gente, não vou ser hipócrita, que morram os transfóbicos, desculpa. Sim, mas eu acho que é sobre isso, amiga. Com bota um visibilidade. na Com hora. visibilidade vem junto as problemáticas, Vem as né? problemáticas. Junto. Imagina um BBB. Sim. Eu não poderia nem andar Mas a na gente rua, não pode né? pensar que a gente não deve estar nesses lugares porque vai vir transfobia, vai vir hate. Não, Senão a gente teria- tem que estar lá mesmo. E o hate, eles que se lidem, eles que se mordam É, as eles que costas mordem as deles. costas, porque é. a gente está conquistando os nossos lugares e é Pois muito é, mais porque sobre enquanto isso. essas pessoas estão perdendo tempo de falar mal Quem da são nossa elas? existência... Tu tá construindo um são pessoas fracassadas, caminho. pessoas que nunca fizeram bem pra ninguém, entendeu? Sim. É o que você pergunta, o que você que faz de ganha? bem pra sua vida? O que você faz de ganhando. utilidade? É uma pessoa que é inútil, veio pra Terra só pra ocupar espaço. Sim. É isso, amiga. Amiga, quem são as tuas referências hoje em dia? No mundo da dança, no mundo das artes. Não precisa Ai, ser só pessoas eu vou me trans, pode declarar ser. agora. Vai. Caio Nunes. Caio Nunes. Caio Nunes, eu tenho ele assim como um tio da dança. É uma pessoa assim que eu sou apaixonada. Tudo. Tudo que ele faz pra mim é lindo, tudo que ele faz é bonito. Eu sou apaixonada por ele, eu tenho ele como um tio. É, olha, meu olho até brilha, ó. Oh. Caio Nunes. Quem mais, além do Caio? Ah, Caio Nunes, a Mila da Companhia do Calypso, né? Foi graças a ela, graças à Companhia do Calypso, que hoje eu sou quem eu sou. Gente, Que lindo, tudo, né? que lindo. Que pena que ela é evangélica. É. Corta. Bom, vai ficar uma coisa engraçada, né? Vai. Gente, eu sou engraçada, não liga, eu sou minha... Vai ficar tipo um stand-up comedy, tá? Já, já. Mila, tem minhas referências internacionais, que é a Lauren Friedman, que é uma bailarina, sabe, que eu admiro demais. De onde que ela é? Ela é dos Estados Unidos, ela. Dos Estados Unidos. Ela é uma bailarina. Foi uma ganhadora do seu Fique Can Dance, que é um Ah, documentário sim, eu sei. conhecidíssimo lá fora. Que tudo. Da Companhia Não, ela não é Americana. bailarina clássica, não. Ela. Hã? Não, ela, na verdade, ela não tem uma escola, ela só é professora. Ela tem. Que tudo. Ela é só professora, mas só que ela é famosa, ela é bem conhecida, assim, ela já é verificada e tal. Aí ela é uma das referências pra mim. Se vocês verem os vídeos dela dançando, você vai falar assim, gente, ela lembra do Minto. É eu que via ela Se como inspirou uma bastante referência nela, né? nela como meu artístico. Ah, e tem vários profissionais, tem o Caio Nunes, tem Cícero Gomes, tem meus professores, né, que graças a eles eu sou quem eu sou. Jane Ruth, né, que eu tenho ela com minha mãe. Lúcia Meriares, que é uma professora que é a minha segunda mãe também, que é uma das pessoas que sempre me acolheu de igual para igual. E é porque é uma pessoa altamente religiosa, uma pessoa altamente tradicional. E a minha existência não interviu. Afetou, não né? afetou, nunca. Nem mexeu Não nas foi colocado em estruturas. questão, né? Nunca foi colocado em questão. Ela sempre me Incrível. respeitou como a bailarina. É como mais gente desse que a gente precisa no mundo, amiga. São as pessoas que, mesmo que tenham suas ela- crenças, suas tradicionalidades, mas ainda assim conseguem ela enxergar é um trans, novo mundo. legal. Eu gosto da Ana Dulce. Ela é trans, legal, mas e aí, o que é que ela faz? Ela é comprometida? O que é que ela quer? Onde que ela já chegou? Né? É muito sobre isso. Vê a gente como algo normal, que somos Sim, pessoas. pessoas, como pessoas cis. Ai, que bom, amiga. Amiga, é isso. Eu acho que eu já tô aqui cheia de amor, muito envolvida. Eu amei ter escutado toda essa história, ter te conhecido mais ainda, porque mesmo que a gente já tenha conversado muito, né? Vem coisas que eu esqueço de falar, Sim, né? sempre você tem algo mais a agregar na minha vida. Aos meus ouvidos, assim, são canções. E, sim, mais uma vez, obrigada demais por estar aqui, por ter disponibilizado esse tempo. Você achava que ia dar nem 20 minutos, tá dando agora 45 minutos, gata, de entrevista. Sim. E depois eu que lute pra redigir tudo. Você que lute. Mas vai dar muito certo. Obrigada demais, amiga. Espero que a gente só vá vencendo. A gente só vá
vendo o quanto a gente vai crescer mais, vendo mais ainda o nosso sucesso, o nosso engrandecimento, e a gente nas capas de revistas e saindo em todos os cantos e crescendo, inclusive juntas. E que é muito sobre isso. Ficar rica. Porque é muito sobre Quero ficar rica, isso. rica. Espero que a gente ainda chegue a dar aulas em lugares juntas também, que não seja, que a gente faça esse mix de professoras e companhias mesmo, junto com professoras mais, E, né, mais companhia, teóricas. uma companhia trans, ó, quem sabe. Olha, são sonhos. Vamos realizar, vamos colocar ver no aí, ó, papel. deixa aí tudo que eu... Vou deixar tudo gravado que depois a gente joga faz, no ó, Fantástico. Deu certo. Só um recadinho pra me falar, né? Queria agradecer pelo convite. Eu sempre fico muito grata quando alguém lembra da minha existência, enaltece, né, a minha história. Sim. O pouco que eu tô criando, né? Que eu quero fazer muito mais. E é isso. E para as pessoas que estão me escutando agora, é isso. Digam não à transfobia. Vejam a nós, pessoas trans, como pessoas que nem vocês, né? A gente trabalha, a gente estuda, a gente tem sonho, a gente só quer viver. Eu não quero ocupar o espaço das pessoas cis, não quero tomar o lugar, né, de pessoas cis. A gente não está aqui para competir, a gente está para agregar, a gente está para somar, certo? E quem, assim, estiver vendo esse áudio, quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, sobre a minha vida, venham fazer aula comigo aqui no Cuca. Né, quem Qual quiser, arroba do Instagram? E meu arroba, né, é Ana Dulce Ribeiro. Tudo junto. Ana, só com N, Dulce, D-U-L-C-E, Ribeiro, tudo junto, que eu sou a primeira lá. A famosinha lá do Instagram. Tudo, e me deem amiga. Seguidores e, gente, se tiverem patrocínio, me indiquem. Indiquem a vida Obrigada. também. Até pra ser modelo fotográfico, eu topo tudo, gente. Tudo, amiga. Obrigada demais. Foi tudo, gente. A gente vai encerrando aqui esse papo que foi muito gostoso. E depois vai estar aí em alguns lugares, algumas plataformas. E vamos dar um jeito de chegar em muita gente. É isso. Obrigada. Beijos.